Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um. Queremos agradecer a Deus por esse momento de nós estarmos na presença do Senhor, para levar uma palavra aos nossos corações, para que Deus venha edificar o nosso coração através da sua palavra. Nós sabemos que a palavra dele é a verdade, é a vida, é o nosso alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito, e dela que nos sustenta cada dia, né, meus amados? Como nós temos aí que ali alimentar o nosso corpo físico, também temos que alimentar o espírito, a nossa alma, que é através da palavra de Deus, através da presença de Deus, através da comunhão com Deus. Não sei como é que está a tua vida, como estão, né? Cada um membro aí do Ministério Atalaia do Reino, vai o nosso abraço, né? Que você possa abrir o teu coração para que Deus possa falar o teu coração através da palavra de Deus. A Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor, e agradecemos a Deus por isso, porque sabemos que Deus está no controle das nossas vidas, desde quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, fizemos dele o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Então, aí passou a ser o nosso Pai, Deus, o nosso Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, no qual morreu por cada um de nós. Então nós louvamos a Deus porque temos o maior, que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e está vivo, bem presente nas nossas vidas. Sabemos que a situação aí no nosso mundo afora não está muito boa, no nosso país também não, mas nós sabemos que nós não estamos dependendo de homens, nós estamos dependendo de Deus, nós somos dependentes totalmente de Deus. Sabemos que as coisas, nós temos a nossa parte aqui, né, nessa terra, mas também temos as nossas leis aqui, também as leis de Deus, que nós devemos respeitar e obedecer às leis de Deus também, né? E aí as demais coisas aí nós deixamos para que Deus o conduza, fazendo a nossa parte. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte, que Deus cuida da parte dele. Então está em boas mãos as nossas vidas. Claro, aquele que faz parte, né, da grande comissão de Jesus Cristo, né, meus amados? Que Deus abençoe a cada um. E eu quero ler uma palavra que está registrada no livro de 1 João 5, no versículo 18 ao 20. No versículo 18 ao 20. Então a palavra nos diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder maligno. Veja bem, meus amados, o mundo todo está debaixo do poder maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o Senhor Jesus Cristo. Este é o Filho verdadeiro, e esta é a vida eterna. Meus amados, sabemos que a situação, então aqui a palavra diz que o mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo vive no maligno. E nós sabemos que nós vivemos nesse mundo. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que devemos entender que Deus está no controle das nossas vidas. E apesar de tudo o que acontecer, nós temos que fazer a nossa parte, mas deixar Deus fazer a dele. Sabemos, meus amados, que nós temos que olhar para a palavra de Deus, obedecer às escrituras, né? E quando você fala do maligno, que o mundo jaz no maligno, sabemos que o mundo foi entregue, né, a Satanás. E nós sabemos que Jesus, ele nos deixou no mundo para fazer a diferença, porque é lá que estão os pecadores. E nós vivemos junto neste mundo, mas temos que fazer a diferença. Nós temos que ser o sal, temos que ser, né, a luz, fazer a diferença. No entanto, nós vemos muitos que não estão fazendo diferença nenhuma.
Nós vemos pessoas aí que estão aí, né, fazendo a mesma coisa do que os mundanos fazem. É isso que nós vemos aí, né? Os crentes, que diz crentes, né, Raimundo, pé na igreja, outro pé no mundo. Não é você ir na igreja direto, mas você está em comunhão com Deus, fazendo as coisas erradas e tentando fugir do pecado. Nós vemos agora que até a mentira, as inversões de valores nós vemos, né? Que o que era verdade hoje é mentira, e o que é mentira se tornou verdade, né? Parece que a mentira faz parte da cultura do nosso país, né? E nós vemos aí pessoas que crentes, que mentem, que pecam, que fazem igual os outros fazem. E no entanto, nós temos que fazer a diferença, né? No entanto, nós vemos que muitos não fazem a diferença. Se você nem vê a pessoa, você nem sabe se é um cristão ou não. E nós temos que obedecer à palavra de Deus, nós sabemos que quem está no caminho de Jesus, ele fala em João 4:6, né, que ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E se nós estamos no caminho de Jesus, nós estamos no caminho certo. Mas para nós estarmos no caminho de Jesus, nós temos que obedecer às leis. Nós não podemos estar fazendo como muitos fazem, né? Então nós sabemos que a situação ela está difícil, as coisas estão difíceis, né? Que tem horas que dá vontade, né, de largar tudo. Muitos até pensam em largar tudo. Eu vejo muitas pessoas falando, mas por que Deus não age? Nós sabemos que tudo tem um tempo, meus amados. Nós sabemos aí as dificuldades, as coisas que estão acontecendo, né? A corrupção corroendo, o pecado tomando conta, as injustiças. Mas nós temos que entender, meus amados, que Deus ele diz que a vingança pertence a Ele exercerá no momento certo. Então não é por parte de nós, né? Porque nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, nós estamos lidando contra os principados e potestades, são anjos decaídos. Então nós temos que estar ali fazendo isso, buscando a Deus, orando a Deus. Então essa é a nossa função. Mas nada acontece. Meus amados, para te dizer uma coisa, que eu sempre digo, Deus não perdeu o controle. As pessoas que estão fazendo as coisas erradas, Deus vai cobrar, né, no momento certo, né? E nós não podemos estar julgando, porque Jesus ele falou que ele veio para salvar, né? Eu vim para salvar, não vim para julgar, porque já tem o que eu julgo. A palavra de Deus é que nos julga, né? Então nós temos que entender isso, meus amados. Então no momento certo é Deus que vai agir, né? As pessoas que estão fazendo as coisas erradas e as injustiças, tudo vai ter que ser colocado na mesa, tudo vai ser cobrado, mas é Deus que vai cobrar. Não é nós que vamos fazer isso pelas nossas próprias mãos, pela força do braço. Não, nós temos que orar. Às vezes a gente até perde a paciência com alguma coisa, mas nós sabemos que a palavra diz, né, que nós podemos nos irar, mas para não pecar. Então o que falta é arrependimento, falta entendimento para essas pessoas, né? Mesmo aí dentro das igrejas, né? Estão fazendo as coisas às vezes que não condiz, né? Ali os princípios, quebram o princípio, e é por isso às vezes que não são abençoados, né? Então nós temos que olhar para isso. E o apóstolo Paulo ele diz em Romanos, né? Sabemos que em Romanos 12:2 ele diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é o bom, perfeito e agradável a Ele. Então nós não podemos entrar na forma desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós temos que fazer a diferença, não entrar na forma do mundo, quer dizer, nas coisas que esse mundo propõe, não é as mesmas
para nós cristãos. Então nós temos que fugir dela, ver tudo que é pecado e fugir do pecado. Então é isso que nós temos que entender, meus amados. Então às vezes eu vejo que muitas pessoas criticam, falam e que Deus não age, parece que Deus não está agindo. Meus amados, a palavra de Deus diz que as nações são como o pó na balança. Sabe o que é um pozinho na balança? Né? Que não pesa nada. Com um sopro, se Deus quiser, Ele destrói tudo, meus amados. Né? Diz que os homens aqui fazem as coisas, né? Fazem as coisas erradas, né? Fazem as coisas contra Deus, e Deus faz o quê? Ri deles. A palavra de Deus ri deles. Não é porque Deus não tem poder, meus amados. Sabemos que Deus é longânimo e compassivo, até para aquela pessoa que só desagrada a Deus, ela tem a chance da salvação. Então, Deus espera, e não somos nós que vamos fazer essa parte, isso depende de Deus. Então é isso que nós devemos entender. E apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, do momento em que nós estamos passando, nós temos que entender que Jesus Cristo está no nosso coração, o Espírito Santo está no nosso coração. Pode acontecer qualquer coisa, Deus vai nos livrar. E nós vemos que Jesus está às portas, né? Jesus está voltando. Palavra que quase não se ouve mais, né? Não se ouve quase palavra sobre arrependimento, sobre pecados, sobre a volta de Jesus. Não se ouve mais esse tipo de palavra. Você vai ver, muitos é para agradar homem. Muitos comentam como que foi o culto, como que não foi. Não gostei disso. Não é para gostar. O culto é feito para o Senhor. Então, nós temos que entender isso, nós temos que tratar bem a todos, mas temos que entender que o maior beneficiado nisso, no culto, tem que ser Deus. Nós temos que fazer isso, fazer o melhor para Deus, não para as pessoas. Então, é isso que muitas pessoas não entendem. Muitos até que já enveredaram para outros lados, outro viés, deixando Deus de lado e buscando coisas aí no livro de Timóteo, desembaraçado nas coisas desse mundo, cocheando entre dois pensamentos. Cristãos eu estou falando, não gente do mundo, gente que não conhece a Cristo. Estou falando de gente que conhece. Então, porque Deus não faz, então acha que Deus não tem mais poder, que não adianta mais orar. Sim, temos que orar e mais. Deus jamais vai perder o controle. E tudo que está acontecendo, meus amados, aí as perseguições e tudo, eu quero te dizer uma coisa: a igreja sempre será vencedora. Eu sempre falo isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, entenda isso, meu amado. Isso que nós temos que entender, e muitos não estão entendendo. Às vezes eu vejo no Facebook aí algum comentário. Esses dias eu coloquei um comentário assim na base bíblica, Meu Deus, para vocês verem como que veio mensagens assim criticando. Não são palavras minhas, são palavras de Deus. E você coloca os versículos, a citação bíblica. Não é eu que estou falando, é Deus que está falando, mas eles não entendem, não querem entender. Então tem muitas pessoas que não entendem, meus amados. Então nós temos que deixar de lado, para nós não pecarmos. Então nós temos que deixar quieto, mas falar a palavra de Deus, no momento em que houver oportunidade, nós temos que falar. Mas essas pessoas que não querem ouvir, que não crê na Bíblia, não adianta você ficar falando, porque tem um momento certo e é Deus que vai agir. Mas a palavra é as boas novas, nós temos que levar a palavra de Deus. Agora, não ficar discutindo, perdendo tempo, não é em vão. Mas eu às vezes faço isso só para ver como que está, as pessoas. Quando é do lado deles, tudo bem. Quando é do outro lado, aí, não. Mas é a palavra de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo.
né? Deus nos escolheu para ser ministro da palavra, embaixadores de Cristo. E o embaixador faz o quê? Só transmite o que ele representa ali o país. Um embaixador lá nos Estados Unidos, o embaixador do Brasil, ele é o Brasil lá dentro dos Estados Unidos. Mas ele não faz leis, não faz nada. Ele tem que seguir a cartilha aqui das leis brasileiras. E é a mesma coisa nós transmitimos a palavra de Deus. Então muitas coisas às vezes não podemos nem citar nome de pessoas, porque às vezes corre risco até de ser tirado das redes sociais, né? E estamos vivendo esse momento mesmo, que ficando difícil. Estamos vendo lá na Bolívia, que já estão fazendo leis para que não pregue mais o evangelho, para que prendam as pessoas. Mas uma hora vai acontecer. Se tudo isso vai acontecer, porque está chegando o fim, né? Mas a nossa parte nós temos que fazer, né? A nossa parte nós temos que fazer. E se isso vir, é porque Jesus está voltando, mas Deus vai nos livrar. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai nos livrar, vai nos suprir. Que venha a dificuldade, como diz, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós temos que crer na palavra de Deus. Então, conforme eu li ali na palavra de 1 João ali, né? Então, ali, sabemos que os filhos de Deus tem que deixar o pecado de lado, não continue pecando, porque o Filho de Deus os guarda do maligno, né? Quer dizer, nós temos que estar ligados a Deus, conforme eu falei, que Deus não nos tiraria do mundo, mas nos livraria do maligno, né? Mas nos livraria do mal. Quer dizer, nós estamos nesse mundo, nós estamos vivendo aqui nessa sociedade, mas nós não somos desse mundo. Nós já fomos escolhidos, nós, pertencentes a Cristo, filhos de Deus. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. Estamos fazendo a nossa parte, a nossa função hoje, né? Muitos têm a sua função, o seu emprego, enfim, mas nós, que estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos representando Jesus Cristo aqui, porque nós vamos partir daqui um dia. Então, nós temos que nos afastar do pecado, nos arrepender a cada dia, né? Então nós temos que nos arrepender, não entrar na forma desse mundo, conforme diz o apóstolo Paulo, nessas coisas desse mundo que nos levam a pecado, que nos levam à perdição, que nos levam a entristecer o Espírito Santo, né? Então é esse tipo de coisa. O 19, sabemos que somos de Deus e o mundo todo está debaixo do poder maligno, né? Sabemos que somos filhos de Deus e o mundo inteiro está debaixo do maligno. Por que do maligno, meu irmão? Das corrupções, do pecado, falta de arrependimento, injustiça, todo esse tipo de coisa. E nós vemos tudo isso, mas tem crente que não vê mais nada. Eu vejo que diz que é crente, não vê mais nada. Isso aí não tem problema nenhum, né? Não se arrepende e vai aí pecando a cada dia, não se arrepende, e é isso que a gente vê, né? Sabemos que somos de Deus e o mundo todo está debaixo do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu um entendimento para que nós conhecemos o Deus verdadeiro. Quer dizer, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós aprendemos quem é o Deus verdadeiro e entendemos quem é o Deus verdadeiro. É aquele Deus que está aqui, aquele que mudou a nossa vida, que nós não temos como pagar esse preço de Jesus ter mudado a nossa vida que era lá pecaminosa, estava nesse mundo, nas concupiscências do pecado nesse mundo. Deus nos transformou, Deus nos trouxe do reino das trevas para o reino do seu amor, da sua luz. Isso que nós devemos entender, né? Então nós conhecemos o Deus verdadeiro, e aí continua dizendo, o Filho de Deus é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. E nós estando com Ele, teremos a vida eterna. Quer dizer, aquela palavra que diz, perseverai até o fim. Nós temos que seguir Jesus, estar obedecendo a palavra de Deus,
estando buscando a presença de Deus, estando nos arrependendo, estando fugindo do pecado até o fim, meus amados, para que nós possamos chegar lá. Então, é isso que nós devemos entender, meus amados. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas se nós estamos em Cristo, Deus vai estar nos aprovando, Deus vai estar nos suprindo a nossa necessidade. É isso que eu quero deixar para cada um de nossos irmãos, do Ministério Atalaia do Reino, e todos aqueles que nos acompanham, que estão aí nos acompanhando, que fiquem com essa palavra. E eu quero terminar dizendo que Deus nos livre de todo o mal, que Deus nos livre de todo o mal. Amém? Que Deus abençoe. Quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar na Tua presença a cada membro, Senhor, do Ministério Atalaia do Reino, que o Senhor venha estar levando alento a cada um, meu Deus, suprindo as necessidades, derramando toda sorte de bênção na vida de cada um, para a honra e glória do Teu nome. Visita, Senhor, e fortalece a cada um, que eles possam estar firmes, Senhor, meu Deus, através dessa palavra que eles ouviram, Senhor, meu Deus, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que nós somos filhos de Deus, que nós devemos de fugir do pecado, que nós devemos de fugir da forma desse mundo que nos leva a pecar. Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada um que está enfermo, que está passando por necessidade. Derrama, Senhor, meu Deus, a sua bênção, a sua alegria no seu coração, e que cada um possa permanecer firme aí com o Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e agradeço, e que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo, permaneça com cada um agora e para sempre. Amém? Vai aí um abraço, que Deus possa estar abençoando nossos pastores, pastor Ricardo, a pastora Mara, toda a sua liderança aí no seu ministério, que Deus possa estar derramando bênçãos sem medida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe e vai um beijão no coração.